a salvará. Vamos orar a Deus. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dai-me tua palavra, Jesus, no abrir da minha boca, Senhor da glória, para pregoar, Senhor, tua doutrina, teu santo evangelho, que eu diminua, Senhor, e que te cresça, meu Deus do céu. Abençoa a cada irmão, a cada irmã, Jesus, que se encontra aqui presente, Senhor, que o teu povo, Senhor Jesus, venha se alimentar, Senhor, da tua palavra, Senhor Deus e Pai, que a partir de agora, Jesus, não venha ser eu, mas o teu Espírito Santo, Senhor, amém. A igreja possa se assentar e glorificar ao nosso Deus e Pai que está no céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A palavra de Deus aqui nos diz a respeito da renúncia. Quando nós estávamos no mundo, nós praticava tanta espécie de pecado. Muitos prostituía, adulterava, mentia, fazia tantas coisas, usava droga. Mas quando aceita Jesus, a vida do crente é mudada, é transformada e é diferente pelo poder de Deus. Porque Jesus, Ele mesmo diz na palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus. Porque Jesus, Ele é o mediador entre os homens e Deus. E não há outro Salvador além de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi levado, glória a Deus, como cordeiro mudo ao matador. Por amor de mim, por amor de você, por amor de toda a humanidade. Jesus chega a dizer que Ele morreu por amor de muitos, para que a vontade de Deus é que todo ser humano venha a ser salvo por intermédio de Jesus. Mas nem todas as pessoas querem renunciar, nem todas as pessoas querem abandonar sua prostituição, tua mentira, a tua televisão. Quantas pessoas que dizem que creem em Deus, quantos crentes está na igreja, está na modéstia, está bonitinho. O irmão, calça social, camisa social, tudo certinho com Deus na igreja. Mas quando ele chega na casa dele, a vida dele é transformada por Satanás. Chega lá na casa dele, ele tira lá sua calça e coloca lá o seu bermudão. Da mesma maneira, irmão, está na igreja com modéstia, com pudor, a saia cobrindo seus joelhos, não mostrando as suas vergonhas, mas quando chega na casa dela, ela coloca lá seu biquíni, fica lá seminua. Isso não agrada a Deus. Então, este irmão e esta irmã não nasceu de novo. Quem nasce de novo não pratica essas obras, porque são obras da carne. Quem crê em Deus renuncia tudo por amor a Jesus. O próprio Jesus chegou a dizer: aqueles que me amam, guardam a minha palavra, guardam os meus mandamentos. Quantos crentes que eles usam a própria palavra de Deus para apoiar o seu pecado. Às vezes o cidadão larga a sua esposa, casa com outra, procura tantos versículos na Bíblia para apoiar o teu pecado. Ah, mas Davi teve tantas esposas, Salomão teve tantas concubinas, mas Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que Davi, Jesus é maior do que todos. Se Jesus falou, está escrito, e quem poderá apagar o que Jesus escreveu? Jesus, Ele é Deus, e Deus é Jesus. A palavra de Deus é para nós obedecer ela. A palavra de Jesus é para nós santificar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Muitos dizem que está com a cruz de Jesus, mas não está, está com a cruz do mundo. E a carga do mundo, ela é pesada. A carga do mundo machuca a alma, porque a alma vai ser condenada para o inferno. Mas aquele que tem Jesus, a tua alma vai para o reino de Deus, vai para a glória de Deus. Quem obedece Jesus
vai ser ressuscitado naquele grande dia para a vida eterna. Quantas pessoas que se afastaram do caminho de Jesus, traindo Jesus como Judas Iscariotes. Irmãos na igreja traindo Jesus. Judas andava com Jesus também, mas ele não renunciou à sua avareza. O pecado de Judas foi o amor ao dinheiro, e por amor ao dinheiro ele vendeu o teu mestre por 30 moedas de prata. E quantos irmãos, quantas irmãs que venderam Jesus pelo teu WhatsApp, pelo teu Facebook, pelo teu televisor, e agora está lá desviado. E quantos crentes que estão desviados dentro da igreja. Crente desviado não é só aqueles que estão lá no boteco bebendo, jogando sinuca, lá na casa de prostituição. Não, tem muitos crentes dentro da igreja. Todo aquele que não guarda a palavra de Cristo, este está desviado dos caminhos do Senhor. É tempo e hora do povo de Deus ficar firme, porque a qualquer momento pode vir a destruição e também a vinda do Mestre Jesus. A qualquer momento, qualquer instante, Jesus pode vir nos arrebatar. Ah, irmão, mas tem muito tempo, tem muitos anos, tantos séculos que eu ouvi que Jesus ia voltar e até agora não voltou. Jesus voltou para muitos, e esses que Jesus voltou, infelizmente não estavam guardando a doutrina, muitos. Mas muitos foram com Jesus porque obedeciam e guardavam a doutrina de Cristo. A doutrina de Jesus ela é boa, ela santifica o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito e nos leva para o céu. Só perde a salvação quem não guarda essa doutrina bendita de Deus, a doutrina santa de Jesus. Nós temos que a cada dia cumprir a vontade de Deus. Em nenhum momento sair da presença de Cristo. Se alguém fica firme com Jesus, 40 anos na igreja, pregando, evangelizando, ganhando almas, se no último dia da vida dele ele desviar, e Satanás leva ele para o inferno, tudo aquilo que ele fez não vale mais de nada. Porque quem ganhou as almas não foi ele, foi o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence a mim, é o Espírito Santo que convence a você. Por isso que nós estamos aqui. Não é nem por força nem por violência que nós estamos aqui, mas é por amor a Deus. É porque o Espírito Santo nos trouxe. Foi o Espírito Santo que nos convenceu para nós renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar à televisão, o Facebook. Às vezes o marido batia na esposa e o Espírito Santo de Deus convenceu ele para não mais tocar na tua esposa com agressão física. E é Jesus que ensina o esposo a amar a tua esposa, a esposa amar o esposo, porque Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus ele ama todos nós. Mas infelizmente muitos não têm amado a Jesus porque não obedecem à doutrina. Por que Jesus foi crucificado? Por inveja dos fariseus, por inveja do povo. Jesus só fez bens, Jesus só fez milagres, curou leprosos, cegos, mudos, levantou paralíticos, pessoas na cama. Foi só isso que Jesus fez, só coisas boas. E ele foi crucificado por amor de mim, por amor de você. E muitas das vezes o cidadão, a cidadã, passa pequenas coisas na vida e quer largar a Jesus. Jesus passou tantas grandes coisas por nós, chicoteado, cuspido, caluniado, uma coroa de espinho na tua cabeça que ele nem merecia. Ele merecia uma coroa de glória, de ouro. E Jesus se fez maldito para nos dar a bênção. E quantos crentes que recebeu a bênção de Deus, que é a salvação, e está aí o crente Esaú, jogando a tua bênção fora. Mas o crente que é inteligente, ele fica com Jesus, guarda a doutrina de Jesus e não se aparta de Jesus. Porque ele sabe que o teu Senhor pode voltar a qualquer momento. E Jesus, ele pisou aqui na terra como homem.
como carne, sangue, ossos, comia, bebia, tendo vontade como nós. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar não para pisar os pés aqui, mas ele vai manifestar o teu poder e a tua glória lá no céu. Todos os reinos, todas as nações, todos os povos vai contemplar o Rei Jesus se manifestando para levar a igreja. É tempo da igreja de Deus santificar, buscar o Pai, renunciar. As irmãs têm que renunciar à vaidade, os irmãos da mesma maneira. E ficar firme com Jesus até o fim. Porque Jesus nos chamou a cada um de nós para um chamado, que é evangelizar, ganhar as almas para o reino dos céus. Se nós tivermos uma oportunidade para pregar, nós temos que pregar. Porque Jesus, quando ele tinha uma oportunidade, ele não perdia a oportunidade, mas ele pregava para a pessoa. Quantas pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus, quantas pessoas que estão necessitadas de ouvir o Evangelho de Cristo. São muitas pessoas que precisam ser libertas. Olha lá, gadareno endemoniado, jogado. Muitas das vezes era preso em grilhões, cadeias, e os demônios usavam ele arrebentava tudo. E ele precisava de Jesus. E quantas pessoas que estão dessa maneira, precisando renunciar também, mas só renuncia quando encontra com Jesus. E Jesus encontrou com o gadareno, e logo aquela legião teve que se prostrar diante do Todo-Poderoso. Teve que sair. E hoje nós prostramos diante de Deus para o adorar, para orar, para buscar a Deus, como forma de gratidão que Jesus nos tirou do mundo, como forma de gratidão que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. A palavra de Deus, ela não é enfiada na goela da pessoa de goela abaixo, não. Mas a palavra de Deus, ela é alimentada com sabedoria, pregando para as pessoas ouvir, para que a alma deste homem e desta mulher venha a ser ganhada pela palavra de Deus. Uma certa denominação antiga que tinha essa doutrina, quando ela saía para pregar, a pregação dela, quando via homens e mulheres seminus, com cigarro na boca, com bebida alcoólica, falava: você vai para o inferno. Mas você tem que chegar na pessoa com sabedoria. Você vai explicando que Jesus ama ela, até quando Deus tocar para você falar do reino dos céus e também do inferno. Mas é com sabedoria. Se nós for falar para uma pessoa que ela vai para o inferno, ela vai correr de nós. Nós temos que falar com sabedoria para nós ganhar a alma. Porque a pessoa que não tem a Cristo, ela é como um recém-nascido, ela tem que se alimentar aos poucos, devagar. Quando eu me converti, foi devagarzinho, até que eu aceitei a Jesus. No primeiro culto que eu fui na igreja, eu aceitei a Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, é lindo. É Jesus que toca em nós, que nós temos que largar tal coisa. Quantas pessoas que Deus toca, larga a mentira, larga isso por amor de mim, e a pessoa fica resistindo ao Espírito Santo de Deus. A mulher de Ló, o Senhor tinha dado lá o mandado para eles, não olhar para trás. A mulher de Ló não obedeceu, olhou para trás. Talvez ela olhou, lembrou lá das suas amigas lésbicas, das suas amigas que estavam ali no pecado. Às vezes ela queria voltar para buscar uma vasilha de ouro, lembrando ali das coisas materiais, e ficou para trás. Quantos crentes hoje que estão na igreja, olha para trás, só preocupado com os bens financeiros. Mas a Bíblia diz que se nós esperar em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Nós temos que esperar em Cristo em tudo. Em tudo. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, a tua justiça. E as demais coisas Cristo vai acrescentar. Para Cristo acrescentar, nós temos que obedecer a doutrina. Nós não temos que ficar murmurando à escondida. Às vezes Deus está provando o irmão está procurando um emprego, bate numa porta, bate em outra, e é só WhatsApp para lá, WhatsApp para cá. E aí o irmão começa a murmurar, começa a reclamar, por que não pode usar o WhatsApp, começa a falar mal do seu pastor.
e é uma reclamação muito grande. Às vezes Deus queria colocar ele num lugar até melhor, mas por causa da murmuração, ele não recebe a bênção igual muitos que murmurou lá no deserto. O povo murmurou lá no deserto, perdeu a bênção. E hoje nós estamos na casa de Deus, num lugar santo, vendo as maravilhas de Cristo, compreendendo que Jesus morreu por nós. Nós não vamos murmurar, porque a vinda de Cristo está próxima. Muitas das vezes nós passamos tantas coisas na vida tão difíceis, tantas adversidades. Deus nos prova para nos colocar em lugares melhor. Tem muitas pessoas que, se não for provada por Cristo, quando ela ter algum bem material, ela pisa no seu irmão, pisa na sua irmã, quer ser o melhor, quer ser a melhor em tudo. A Bíblia diz para nós colocar o nosso irmão e nossa irmã superior a nós em tudo. Tem pessoas que ainda não renunciou isso ainda. Tem pessoas que não compreendem que tem que colocar o teu irmão superior no evangelismo, na pregação da palavra, louvando a Deus, lendo a Bíblia. Não é humilhando o teu irmão, a tua irmã, mas é ficar na humildade. Cristo nos ensinou a humildade. Cristo nos ensinou as coisas boas. Em nenhum momento da Bíblia Jesus nos ensinou a maltratar ninguém, não. Ah, irmão, mas Jesus repreendeu a Pedro, chama ele de Satanás. Não, é porque Pedro, ele deu lugar para o diabo ali naquele instante. E Jesus repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás. Jesus, ele é bom. Jesus, ele não machuca ninguém. Muitas das vezes a pessoa está passando uma luta muito grande, porque ela provocou com as suas mãos e agora está lá, passando as suas adversidades, suas pelejas, mas vai ter vitória se ficar firme com Jesus. Tem coisa que Deus prova para abençoar, mas tem coisa que não. Tem coisa que a pessoa planta. Quem planta coisas boas vai colher coisas boas. Agora quem planta coisas más, como que vai receber coisas boas? E hoje em dia nós vemos que os falsos profetas estão enganando as pessoas, dizendo que não precisa renunciar, que não é tudo isso, que não tem nada a ver, irmão, cortar o teu cabelo, que é saúde, que não tem nada a ver os irmãos fazer academia, que é bom que o irmão fique bombado e arruma até casamento. E é o sangue de Jesus que tem poder, porque o Satanás, ele é assim, astuto, sagaz e perigoso. Ele enganou Eva. E quantos irmãos que estão na igreja de doutrina que também está sendo enganado por Satanás. Muitas das vezes o pastor começa no primeiro amor, numa alegria tão grande para buscar Jesus, para ensinar as ovelhas, e de repente ele começa igual Judas, passa a mão em uma moedinha, passa a mão em outra, de repente já liberou o pecado para a igreja, porque Satanás, ele vem devagar. E a Bíblia diz que um abismo puxa o outro, um pecadinho pequenininho, não tem nada a ver, a mentirinha não, mas está lá escrito lá no livro das obras. A mentirinha já está condenando a alma para o abismo. E Jesus só dando oportunidade todos os dias para o arrependimento. É igual os irmãos pescadores. Os irmãos vão pescar lá, pega um piau, sai falando lá pro irmão que pegou uma traíra. Isso não agrada a Deus, o cidadão mentir. Mas para Deus o que agrada é a verdade, porque Jesus, ele é a verdade. A Bíblia diz que Satanás que é o pai da mentira. Satanás não quer que nenhum ser humano venha se renunciar por amor de Jesus Cristo. Satanás que gosta que a pessoa faz acepção de pessoas. O diabo que gosta disso. Mas Jesus não. Jesus nos ensina a amar o nosso irmão, nossa irmã. Amar todo mundo. Nosso inimigo, nosso amigo, nossa mãe, nosso pai. Quanta barbaridade que não está acontecendo no mundo hoje. O filho matando a mãe a paulada. Tanta coisa que tem acontecido, tanta coisa ruim. Porque o diabo está aí, ó, matando, roubando, destruindo, tirando a fé de muitos, tirando vidas. E hoje o povo de Deus
tem a oração, o jejum, a meditação na palavra para buscar pelas almas perdidas, para que elas venham ser salvas. Quantas pessoas hoje que morreram sem a salvação, e muitas pessoas dizem, eu vou aceitar Jesus amanhã, eu vou aceitar Jesus na última hora da minha vida. E se não der tempo hoje? Às vezes não dá tempo, porque a morte ela é muito rápida. Às vezes ela vem que não dá tempo nem da pessoa falar um ar, não dá tempo nem de abrir a boca. E muitos ficam brincando com Jesus. Será que compensa largar Jesus por um prato de adultério? Será que compensa largar Jesus com as palavras dizendo, eu estou na solidão, eu não estou nem aí, eu vou casar com uma divorciada? Será que agrada a Deus? Não agrada. Depois perece e vai sofrer lá no abismo, porque preferiu o mundo, preferiu as coisas do maligno. Quem prefere as coisas de Deus vai para o céu, vai para os braços de Jesus, porque Jesus ele é bom, ele é tremendo. Agora Satanás que tem ódio de nós, Satanás que é cruel, mas o nosso Jesus não. Nosso Jesus, quando ele nos açoita, é para nós nos consertar, porque ele quer a nossa salvação. Jesus quer a nossa redenção pelo sangue dele, porque Jesus ele é bom, ele é puro, é verdadeiro. Jesus ele está aqui no meio da igreja. Às vezes o irmão está triste, está na peleja, às vezes está tão desesperado, como é que eu vou pagar meu aluguel, minha água, minha energia? Mas nós temos que ficar firme com Jesus, porque lá no céu, na Nova Jerusalém, ninguém vai pagar água, não vai pagar energia, não vai pagar aluguel. Lá é uma moradia própria para quem obedecer a Deus, porque todos nós que obedecer somos filhos de Deus. Quem não obedece não é filho de Deus. Quem não obedece é bastardo. Aquele que ama a Deus, que é filho de Deus, vai guardar essa doutrina de corpo, alma e espírito, vai se santificar, vai se preparar cada dia para a vinda de Jesus. Os pais vão ensinar os seus filhinhos a doutrina, para que eles venham crescer nos caminhos bons, nos caminhos retos. A Bíblia até chega a dizer que das crianças são o reino do céu, porque as crianças não têm maldade no coração, mas o ser humano tem. A pessoa que já tem entendimento. Ou seja, Jesus fala isso a respeito para nós sermos humildes, para nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Uma criança, quando ela é corrigida pelo pai e pela mãe, se a mãe chamar, volta para os seus braços. Da mesma maneira o pai. Jesus ele é assim também, nos corrige, mas depois ele passa o bálsamo. Às vezes, irmão, nossa, eu estou tão marcado pelo chicote de Cristo. Mas quando a cidadã se consertar, Jesus passa o bálsamo. Lá no céu, Jesus vai nos consolar de todo o nosso choro que nós choramos aqui. Jesus, lá não vai ter tristeza, vai ter só alegria, porque nós vamos estar com Jesus, e Jesus é a alegria, Jesus é o amor. Quem vai estar perto de Jesus não vai querer soltar Jesus. Todos vão dar glória a Deus, vai dizer que Jesus é santo, vai dizer que ama Jesus. Jesus ele é perfeito, Jesus ele é amoroso, Jesus ele é tudo de bom para nós. O que nós temos que fazer é só a obediência a Deus, é só ficar na obediência a Cristo, na obediência a Jesus, porque Jesus ele está aqui. Jesus como é que se diz? Jesus ele não abandona o teu povo de nenhuma maneira, mas é o povo que tem abandonado a Deus. Jesus guarda o teu povo. Aquele que teme a Deus, o Senhor acampa um anjo ao redor dele e o guarda de todo mal, seja no trânsito, seja no lar, seja em tudo. Jesus guarda. Quantos livramentos que Jesus já nos deu, porque ele nos ama, para nós também testificar da grandeza de Deus, porque Deus ele é grande. Não há nenhum Deus maior do que Deus, porque não há Deus. Os deuses são vaidades.
o pau, a pedra, é tudo vaidade. As pessoas sabem que existe um Deus grande lá no céu, que precisa criar uma madeira, uma pedra, uma escultura para adorar. E o nosso Deus vivo está lá no céu, ele não precisa, como é que se diz, ele ser apregoado em uma madeira, em uma pedra, em um bronze, em uma prata, não. Mas o nosso Deus está lá no céu. Para nós tocar em Deus é com a nossa oração. Deus ele fica tão contente quando o irmão ora a Deus, quando o irmão pede perdão pelos pecados, as irmãs, eu errei. Às vezes a irmã falta ainda renunciar algo que tem acontecido na vida de muitas irmãs. A irmã está cantando de galo dentro da casa dela. Isso não agrada a Deus. Porque Deus, ele colocou o homem no seu lugar e a mulher também. E o homem também tem que saber o seu lugar e tem que renunciar também muitas coisas e tem que amar a tua esposa. O que adianta o homem ser bruto com a tua esposa e ela ir embora, depois ele vai ficar chorando? O que adianta da mesma maneira o homem trabalhar, a mulher ficar dentro de casa, não fazer nada, ficar o dia todo no WhatsApp, no Facebook, nas coisas mundanas, vai chegar uma hora que ela vai ficar sem seu marido. E aí ela vai chorar. Satanás é quem destrói os casamentos. Jesus não separa ninguém. Jesus não separa ninguém. Aquele que tem um casamento legítimo. Mas Satanás, ele vem assim, faz o irmão largar a tua esposa e casar com uma divorciada, embaraçar a sua vida e perder a tua salvação. É o que o Satanás faz. Porque ele é terrível, ele é perverso. Satanás só faz males à humanidade. Olha quantos filhos matando teus pais, os pais matando os filhos. Mas isso aí é o princípio que Jesus Cristo está voltando, que Jesus vai manifestar. Nós já estamos ouvindo rumores de guerra. Isso a cada dia que está acontecendo essas coisas, mais breve está ficando a volta de Cristo. E as pessoas não têm percebido. As pessoas têm mais se apegado ao pecado e desapartado de Cristo. Em vez da pessoa orar, a pessoa fica o dia todinho no celular, não ora, não lê Bíblia. Em vez de jejuar, não jejuma. E nós temos que buscar a Deus na oração, no jejum, na meditação da palavra, para que nós não venhamos ficar fracos na fé. Para que nós não venhamos ficar pessoas carnais. Porque a pessoa, quando ela fica carnal, quando o crente fica carnal, ele deixa de desejar orar, ele deixa o jejum, deixa de ler a Bíblia, ele começa a deixar as coisas de Deus de lado, porque ele se tornou um crente carnal. E aí o pecado vai entrando na vida dele, um abismo puxa o outro, e está lá o crente caído. Quando o crente já aceita o pecado na vida dele, já está caído. Às vezes o crente está dentro da igreja, está caído há muito tempo, não sabe, porque não ora mais, não jejuma mais, não quer mais pregar a palavra de Deus, não quer mais orar por revelação, está caído há muito tempo e não sabe, porque já não ora, já não jejuma, já deixou as coisas de Deus. E aos poucos que Satanás vai trabalhando, para que o irmão, para que a irmã, para que nós venhamos deixar Jesus. E quem deixa Jesus, está deixando a salvação, está deixando aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Jesus pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. E no nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar o nome de Jesus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é bom. Que Deus é esse que abandonou tudo lá no céu, o teu trono branco de poder e glória, para se fazer homem, para morrer por nós na cruz? E quantos que não querem largar o teu pecado por amor de Deus, por amor de Jesus,
tem preferido somente as coisas carnais. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós somos amigos de Deus, o mundo ele vai nos odiar. O mundo vai ter raiva de nós, o mundo vai querer nos fazer o mal, porque nós estamos obedecendo a Deus, estamos obedecendo a doutrina santa de Cristo. Mas quando nós fazemos a vontade do mundo, Satanás, ele ri, porque aí nós se tornamos inimigos de Deus, pela desobediência a Deus. O povo de Deus, quando Deus tirou o povo lá do Egito, que o povo foi para o deserto, virou um povo teimoso. Quantos crentes que são teimosos? Fala que o WhatsApp é pecado e ele diz que não é. Não faz nem prova para saber se é mesmo. Às vezes o próprio Deus até revela, mas pela dureza do coração dele, ele se faz igual a Balaão. Sabe que não pode e vai e faz. E depois vai e perece, perde a tua salvação. O final de Balaão foi esse: o povo de Israel passou, pegou todo mundo na espada e até ele pereceu. Da mesma maneira é o crente teimoso. Deus está falando, ele está teimando, e vai chegar um momento que Deus permite algo acontecer. Deus é bom, mas também Ele é justiça e fogo consumidor. Os olhos de Deus estão contemplando tudo. Às vezes o obreiro peca, esconde, o diácono, o presbítero, e Deus está vendo tudo. Deus está lá do céu chorando, confessa. O Espírito Santo tocando, confessa. Deixa isso, deixa aquilo, isso não agrada a Deus. Mas o cidadão não larga, porque Deus ele sabe o fim daquela pessoa, que é o lago de fogo, que arde como enxofre. A única maneira que Satanás tem para fazer Deus chorar é quando uma alma morre e vai para o inferno. E Jesus fica triste, porque Jesus nos criou a tua imagem e semelhança para o adorar. Jesus não criou nenhum de nós para ir para o inferno. Mas as pessoas vão para lá porque quer, pela desobediência. Porque cada um faz o que pode, o que quer. Porque Jesus não obriga. Jesus não obriga ninguém. Mas a pessoa tem o teu livre-arbítrio para escolher a Deus ou não. Aqueles que são bem-aventurados são quem escolhe Jesus como teu Salvador. Nós bem sabemos pela palavra que não há outro Deus que nós devemos adorar. E quantos crentes que saíram da igreja para adorar a televisão, para adorar o seu Facebook, a sua prostituição, o seu futebol. Quantas pessoas que já estão até guardando dinheiro para ir pular o carnaval. E o Satanás já está até com o laço armado, já está até planejando a maneira que ele vai destruir aquele casamento no carnaval. Já está até planejando a maneira que ele vai fazer para tirar aquela vida, fazer aquele homem se suicidar no carnaval, passar uma grande decepção. E a igreja de Deus tem que orar pelas almas, tem que jejuar, tem que buscar, porque nós sabemos que Deus nos deu também esse mandamento, é nós orar por todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos venham se salvar. Governadores, prefeitos, presidentes, médicos, advogados, juízes, não importa quem seja. O espírita, Deus também quer que se arrependa, o macumbeiro, o feiticeiro. Jesus quer que todos venham se arrepender. Que todos venham renunciar, por amor a Cristo, todas as coisas, deixar a bruxaria. Quantos crentes que têm deixado o poder de Deus por causa da bruxaria, feitiçaria? Ah, mas aqui na igreja eu não sinto a presença de Deus. Ah, eu vou voltar lá para o meu candomblé, porque lá eu sentia uma presença. É uma presença que vai levar para o inferno, que é a presença de Satanás. Porque a presença de Deus ela é boa. A presença de Deus ela é inexplicável.
Mas a presença de Satanás é uma presença de ódio, é uma presença de raiva, uma presença maligna. Mas quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. O cidadão pode ter o teu carro bom, a tua casa boa, mas se não renunciar tudo por amor de Deus, não adianta nada ter um carro bom, a casa boa, não vai adiantar nada. Porque Jesus está às portas do coração. Jesus bateu na minha porta do meu coração, na sua porta, você aceitou Jesus e agora está aí, firme com Jesus, porque abriu o coração. Jesus, ele não chega arrombando a porta do coração de ninguém, não. Jesus não, mas Satanás, ele é assim. Ele chega, mete os pés, entra para dentro, coloca a prostituição, o adultério, a fofoca, a mentira, o egoísmo, a soberba, a avareza, os desejos de pecar mais e mais contra Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, não, ele é manso. E quando ele entra no coração daquele que dá lugar, ele vai ensinando para a pessoa, dando desejo, que a pessoa tem que se santificar mais e mais. Quantos irmãos e irmãs, em vez de pregar a Bíblia, não, está contando a história, está contando algo que não edifica a igreja. Nós temos que edificar a igreja com a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós temos que meditar na palavra de Jesus de dia e de noite, todo instante, todo momento, porque é essa palavra aqui que nos ensina o caminho. A Bíblia que é um mapa da salvação, e esse mapa, ele nos ensina que nós temos que desviar de muitos obstáculos para nós chegar no reino do céu. A Bíblia nos ensina que a porta do céu é estreita, que a porta do mundo, a porta do inferno é larga, e que há muitas coisas para o ser humano abandonar para poder entrar no reino dos céus. Mas tem pessoas, tem irmãos que não querem largar o teu batom, a tua maquiagem para entrar no reino dos céus. Vai ficar. A salvação, ela é individual. Eu não posso salvar minha esposa, nem ela não pode me salvar. Quando Jesus vir arrebatar a tua igreja, vai estar dois deitados em uma cama. Vai estar lá o rebelde e quem guarda a doutrina. E quem guarda a doutrina vai subir, e o rebeldão vai ficar para ser condenado, para sofrer aqui nesta vida. Glória a Deus. Que o doce Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Exalta Jesus, igreja. Vamos orar a Deus por oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar a Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo teu doce e poderoso Espírito Santo. Exalta o Rei Jesus, Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Eu vejo a irmã, glória a Deus, essa irmã com o rodo na mão, glória a Deus, fazendo uma limpeza em um certo lugar, glória a Jesus. O Senhor manda falar para essa irmã que tem algumas coisinhas aí ainda que precisa ser tirado. É uma irmã que está aqui no nosso meio, glória a Deus. Ponto 1, ponto 2, nossa irmã Eva recebe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Grande é o nome santo de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que me revela e não se engana, glória a Deus. Essa prova que você está passando, glória a Deus, é porque o Senhor quer aperfeiçoar algo na sua vida. Eu não sei o que é. A evangelista Adriana, glória a Deus, recebe o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Tem algum irmão, alguma irmã, glória a Deus, com os recados divinos do Senhor Jesus para passar, para não ser cobrado por Deus? Glória a Jesus. Vamos receber a nossa irmã Roberta com as palmas que glorificam o Rei Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Esta amada igreja do comigo. Senhor Jesus, revela ainda
mais profundo, estendido pelo teu Espírito Santo. Aleluia. O Senhor manda falar para o irmão que o Senhor tem contemplado o coração desse irmão e tem se agradado pela preocupação que esse irmão tem pelas almas. O pastor Lucas, recebe, em nome de Jesus. O Senhor manda falar para duas irmãs. Alegre-te no Senhor, nossa irmã Margarete e nossa irmã, glória a Deus, aleluia, irmã Dalziza, recebe, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mais algum irmão? Glória a Deus. Autorizado. Glória a Deus. Glória a Jesus. O pastor Antônio, glória a Deus. Ele está por aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome santo de Jesus. Então peço que a igreja se coloque de pé. Glória a Deus. Vamos fazer um instante de oração. Glória a Jesus. Para que o Senhor venha nos abençoar. Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha tocar, Senhor Deus, a minha esposa, meu Deus do céu, repreendendo, Senhor, todos os males no teu corpo, porque grande é o Senhor, tu és poderoso, Jesus que é Deus. Vem guardar, Senhor Jesus, a tua igreja, o teu povo, fortalecendo os fracos, ó Pai, na fé. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor Jesus. Não deixa, Pai querido, que nenhum de nós, ó Deus, venha olhar para trás, meu Pai, que nenhum de nós, Senhor Jesus querido, venha ser, meu Deus, como a mulher de Ló, meu Pai querido, que nenhum de nós, Pai Santo, venha ser teimoso contra ti, contra a tua doutrina, mas que nós venhamos, ó Pai, ter bom ânimo, meu Deus, para guardar a sã doutrina do Senhor, para perseverar até o fim, Senhor da glória, porque breve Jesus o Senhor virá, meu Deus do céu. Vem dar saúde, Senhor amado, nosso pastor Eduardo, guarda o teu servo de todos os males, meu Pai, sim, Senhor da glória, todo mal-estar, Senhor Deus, no corpo da minha esposa, arranca, lança por terra todos os males, ó meu Jesus, glória a Deus, todo mal-estar, meu Pai, no corpo do nosso pastor Eduardo, que venha sair pelo nome do Senhor, meu Deus. Passa tuas mãos, ó Deus, concedendo a vitória, meu Deus do céu, aos enfermos, ó Pai da igreja pentecostal do Filho de Deus, a cada um, Senhor, que está presente. Entrega a bênção e a vitória, meu Deus, entrega a vitória, meu Deus, nesta luta. Derrama perseverança, Senhor, na tua igreja, porque grande é o Senhor, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. No final do culto eu quero convidar aqui para orar pelos irmãos, glória a Deus, o nosso irmão Valdir, glória a Deus, e o nosso irmão Roberto, glória a Deus. Assim Jesus me tocou, glória a Deus. Então vamos terminar o culto dizendo a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Thank you.